Olá, bem-vindos à Universidade Lumikit. Eu me chamo Horácio e vou falar nesse vídeo sobre VS, o que é, sua estrutura básica, formatos, software e hardware básicos. VS é a abreviatura de duas palavras. Uns dizem que é Virtual Sample e outros que é Virtual Sound. Independente de qual é o certo, o que importa é que uma música, um som ou instrumento está sendo virtualizado. VS é tipo um playback ou um karaokê. É uma gravação feita para acompanhar, complementar ou simular uma banda ou instrumentos. É super acessível para qualquer músico ou banda, desde o cara com banquinho e violão no barzinho até mega shows internacionais. E por ser uma solução prática e barata, com o VS podemos acrescentar aqueles instrumentos e vocais sem precisar contratar mais ninguém para a banda. E é aquele hit de sucesso que as bandas apresentam nos programas de TV, tocando com seus instrumentos desligados. Como o VS surgiu? Entre as décadas de 1960 e 1970, os programas de auditório na TV cresceram muito em popularidade e em quantidade, forçando as bandas e artistas a procurarem soluções para o corre-corre entre apresentações e programas de TV. Levar uma banda a tiracolo, ficar ajustando instrumentos e passando som em cada apresentação fez com que o playback se firmasse como uma alternativa para vencer a agenda de compromissos. Nos anos 1980, as músicas passaram a ser cheias de remixes e foi um período de grande desenvolvimento de hardware e software voltados para esse fim. O sampler, estações de áudio, teclados MIDI, compact discs e até programas e plugins para computadores surgiram nessa década. E acompanhando essa evolução, os estúdios estavam tornando o playback cada vez mais elaborado e carregado de tecnologia. Na década de 1990, com a revolução digital dos PCs e da internet, surgiram os formatos de áudio digitais comprimidos, entre eles o MP3. E mais recentemente, a difusão do home studio e dos estúdios virtuais e a possibilidade de carregar tudo isso consigo em um notebook tornou o playback um produto virtual. Por isso, VS. O tempo passou e o playback não só mudou de nome, mas ganhou estruturação para apoiar o músico, tornando-se uma ferramenta de suporte nos shows. Podemos dividir a estrutura do VS em três partes: trilha, clique e regência. A trilha é o playback, o acompanhamento musical e vocal que o público vai ouvir junto com a banda. Clique é um metrônomo que dá referência de tempo e cadência aos músicos, para que todos possam tocar sincronizados. Regência é uma voz que orienta quando é o momento das viradas, dos breaks, mudanças de tom, solos e que também somente os músicos ouvem. Também é parte da estrutura do VS a praticidade no uso e no transporte dessas gravações. E hoje, um notebook é essencial, pela portabilidade, processamento e possibilidade de gerar áudio. E a reprodução desses VS é resumida em dois formatos. O primeiro, mais fácil e mais difundido, o MP3 estéreo. Antes de falar sobre as qualidades desse formato, eu vou fazer uma demonstração. Aqui eu vou usar o Winamp, mas como é um arquivo de áudio comum, pode ser reproduzido pelo player que vocês preferirem. Por ser estéreo, ele só tem dois canais, o left, esquerdo, e right, direito. No esquerdo, saem o clique e a regência. No direito, a trilha. Agora, eu vou rodar o VS. Mas para que vocês tenham uma melhor percepção do que acontece, peço para que usem um fone de ouvido, ok? Então vamos lá. Eu vou mover o balanço, a panorâmica, para a esquerda, porque nós vamos ouvir esse lado primeiro. 1, 2, 3, 4. Vejam que logo no início, a regência conta a entrada para os músicos. E em seguida, já vem a marcação de tempo, o clique, que é esse som que vocês estão ouvindo. Simples, né? Agora, o lado direito. Essa é a trilha que vai para o PA, para o público e também para os músicos. Agora os dois lados juntos. Ok. Voltando. O MP3 é o formato de áudio compactado mais difundido do mundo. Qualquer player toca. Virtual DJ, Windows Media Player, QuickTime, GOM,
Winamp, KM Player, qualquer um. Poderia-se fazer em formato WAV, que é de alta fidelidade, porém o tamanho final do arquivo seria enorme para armazenamento e leitura. O MP3 usa um algoritmo de compressão que gera perda de qualidade. Então, deve-se sempre observar o bitrate e a frequência do arquivo. Eles são parâmetros determinantes da qualidade do MP3. Um bitrate de 128 kilobits por segundo começa a ter uma sonoridade mais cristalina. O ideal seria trabalhar em 320 e a frequência em 44.100 Hz. Como esse áudio necessita de apenas 2 canais, as conexões são simples, podendo até usar a saída de fones do notebook, ou até de um celular ou MP3 player. Um simples cabo estéreo pode conectar o PC com uma mesa de som. O cabo tem de ter um plug P2 estéreo numa ponta e pode ter 2 XLR macho ou 2 P10 mono na outra. As ligações ficam assim. A ilustração de cima mostra a conexão mais simples, que é com o cabo P2 XLR. A ponta P2 no PC e os 2 XLRs direto na mesa de som. A ilustração de baixo é um pouco mais complexa. Nem todos os palcos ou mesas de som têm entradas P10 disponíveis. Nesses casos, o uso de um Direct Box, passivo ou ativo, entre o PC e a mesa, já resolve. E aqui, nessas ilustrações, vocês têm um esquema de como confeccionar os cabos. O de cima é para ligação direto na mesa de som, e o de baixo para ligar com o Direct Box. Vamos ver agora o segundo formato de um VS. Este formato se chama multipista. Também é chamado de VS aberto, pois todas as faixas de instrumentos, vocal, clique e regência vão estar separadas. Agora, eu vou abrir a mesma música, porém um outro arquivo. O arquivo que originou o MP3 que nós ouvimos antes. Para isso, eu vou usar o ACID, que é um programa DAW. DAW, ou DAW, é Digital Audio Workstation, ou seja, estação de áudio digital. É o tipo de programa usado em estúdios e que permite a gravação e edição de várias faixas de áudio simultaneamente. Vamos lá. Como se pode ver, este programa é totalmente diferente de um player básico. Aqui, além de ver cada instrumento separadamente, podemos também fazer qualquer tipo de edição que quisermos. Se for o caso, compor uma trilha do zero. Cada linha dessas é um instrumento ou voz, sejam eles áudio gravado em estúdio ou gerados por MIDI aliado ao instrumento virtual. Na parte de baixo da tela, há um mixer para que vocês possam ver cada uma das faixas de áudio trabalhando. Os 2 primeiros são canais de áudio e correspondem à regência e clique. Os canais seguintes são os instrumentos virtuais. Não pus os canais MIDI aqui diretamente, pois o que endereçamos para a gravação são os instrumentos, e não a notação musical. E os 3 últimos são os masters, 2 submasters, que correspondem aos canais esquerdo e direito, e o master geral. Antes de dar o play, vou só retificar o pedido de usar o fone, ok? Vamos rodar a música agora. 1, 2, 3, 4. Percebam que os canais de áudio estão saindo exatamente iguais ao MP3 que foi reproduzido anteriormente. Isso se deve ao endereçamento que fiz nos submasters aqui embaixo. Ok, voltando à página de formatos. O formato de um arquivo multipista é determinado pelo programa DAW em que ele foi gerado. No meu caso, usei o ACID, e o formato do programa é .acd, e só vai funcionar com ele. Mas vocês podem usar o programa da sua preferência, tipo SoundForge, Reaper, Sonar, Pro Tools, Cubase, Ableton. A variedade é grande. Para que a quantidade de saídas desejada seja possível, é necessário uma interface. O que é uma interface? É um aparelho que faz a ligação física e lógica entre 2 sistemas. No nosso caso, entre o PC e a mesa de som. Esse aparelho é a placa de áudio. Pode vir com 2 ou mais canais de saída, dependendo do modelo e do fabricante. Nós temos várias marcas, tais como Focusrite, M-Audio, Behringer, Motul, Presonus, Steinberg. E, eventualmente, podemos dispensar a placa de áudio
quando as próprias mesas de som já possuem uma interface integrada, como no caso de algumas da Soundcraft, Behringer, Yamaha, Presonus, Mackie e Digico. E para ligar o PC nessa placa ou mesa, o cabo será USB ou Firewire. A transmissão não é mais analógica, e sim digital. Estaremos transmitindo dados em vez de som. As ligações ficam assim. A ilustração de cima é para placas de áudio. Entre o PC e a placa vai um cabo USB-AB. No meio, eu coloquei 3 exemplos de placa só para ilustrar sobre quantidade de canais. A de cima tem 2 canais de saída, a do meio 4 e a de baixo 8. E a quantidade de cabos XLR balanceados que ligam a interface com a mesa é diretamente proporcional à quantidade de saídas utilizadas na interface. A ilustração de baixo é a ligação mais simples, pois nesse caso, a mesa já tem uma interface de áudio dentro dela. Aí, dependendo da mesa, o cabo que faz a conexão pode ser USB-AB ou Firewire. E a quantidade de canais, na maioria das vezes, vai ser correspondente ao que a interface da mesa pode oferecer. As ligações físicas basicamente são essas. Já no DAW, a forma de fazer as conexões de saída, os roteamentos, os patches, podem ser um pouco diferentes de programa para programa. Vamos voltar ao ACID. Para mostrar aqui uma forma genérica que acredito ser possível de aplicar na maioria dos programas. Como o objetivo da composição desse VS seria gravar um arquivo MP3, eu mantive os instrumentos e as trilhas MIDI intactos. E criei apenas 2 submasters para dividir as faixas de áudio em L ou R no master. Mas se o objetivo é trabalhar com som ao vivo, devemos ter em mente que a execução de um VS aberto deve ser leve e rápido. Por isso, as faixas MIDI devem ser convertidas em WAV. Cada arquivo que abrirmos deve ser lido rapidamente e não convém ficar esperando pelo carregamento de plugins, como instrumentos e efeitos. Eu fiz exatamente isso e agora vou abrir o mesmo arquivo, porém com as faixas MIDI já convertidas para WAV. Pronto. Percebam que no Mixer, os instrumentos MIDI deram lugar às faixas de áudio WAV. Com isso feito, agora vamos endereçar as trilhas aos seus devidos canais de saída. Vou criar aqui um terceiro e um quarto submasters, para simular uma placa de áudio com 4 saídas. Eu digo simular porque a placa de áudio do meu PC só tem 2 canais. Então eu instalei mais uma placa de áudio para fazer essa simulação. Agora eu vou endereçar os submasters. Primeiro eu vou colocar o A no centro e o B também. Tanto a placa Creative como a placa Behringer que eu possuo nessa máquina trabalham em pares de canais. Então eu vou escolher a Creative para os bus A e B e a Behringer para C e D. Vou deslinkar os faders de volume e manter em 0 dB somente o canal que me interessa. Vamos deixar em 0, 0, ok, 0, ok. Aqui no Submaster A, eu vou deixar o canal da esquerda, que corresponde ao primeiro da Creative. E aqui no B, o lado direito, que é o canal 2. Aqui no C, lado esquerdo, que é o primeiro da Behringer, e aqui o lado direito, que é o segundo da Behringer. Dessa forma, criei 4 saídas mono, e as trilhas que forem endereçadas a eles só sairão nesse canal apenas. Por isso, vou manter o master em 2 canais, para poder trabalhar com faixas wave estéreo. Vou deixar na Behringer também. Agora é só destinar as trilhas. A regência e o clique, por exemplo, eu quero que cada um vá num canal separado. A regência em A e o clique em B. Os demais canais eu vou escolher entre C, D e Master, conforme a minha necessidade. Muito bem, o primeiro eu vou deixar em Master. Esse eu vou jogar em C, este em D, este aqui eu vou deixar em Master, este eu vou jogar em D, este em Master, este em C, este em D. E o último pode ficar em Master mesmo. E assim, na hora de tocar, cada submaster vai fazer sua parte. Vai mandar as trilhas que forem endereçadas a ele para a respectiva saída na placa de áudio.
Essa forma é bem abrangente para vários modelos de interfaces. Bom, depois, como mixar esses canais no som ao vivo? A princípio não tem segredos, apenas alguns macetes. Vamos voltar. Começando pela trilha. Na hora de ajustar o ganho do canal ou canais, escolha a gravação que tiver o volume mais alto. Por quê? Porque nem todas as gravações vêm masterizadas com o mesmo volume. E ajustar o ganho pela mais alta te dá mais controle na hora de mixar ao vivo, prevenindo algumas surpresas com relação ao volume, ainda mais se estiver trabalhando com vários canais de trilha. Equalizações nem sempre são necessárias, pois a trilha geralmente é produzida em estúdio e não requer muitos acertos, a não ser que os VS tenham muita diferença entre si, tipo um som mais abafado ou estridente. Por isso, é interessante ter um padrão com relação à aquisição das gravações, para não ter que ficar ajustando uma coisa que já deveria estar pronta. Os filtros passa alta e passa baixa só são utilizados no caso de excesso de superagudos ou de subgraves. Novamente, se os VS são bem feitos, não há necessidade de utilizar esses filtros, principalmente para o público. Agora, se estiver à disposição uma mesa de monitor ou a mesa principal estiver com canais dobrados, aí sim. Quando for mandar a trilha para os fones e monitores, use os filtros, para evitar poluição e uma provável distorção, principalmente nos graves. O uso do gate nesses VS não convém, pois, dependendo da regulagem, ele pode soar picotado para a audiência e para os músicos. No caso da compressão, é uma boa usar sim, mas sempre com cuidado, para segurar somente os picos de áudio e não depreciar a qualidade sonora da gravação. Canais de clique e regência. Com relação ao ganho, aqui a regra é a mesma da trilha, usar a gravação que tem o clique mais alto, principalmente quando os músicos usam fone de ouvido como monitor. É bom prevenir para evitar sustos. Não esqueça de ligar os canais de clique e regência. Nas mesas analógicas e nas digitais que não fazem dobra de canais, se vocês desligarem o canal, ele não vai aparecer nos monitores e nem nos fones, ok? Só para lembrar. Zerar este canal no sistema de som. Outra coisa que às vezes a gente esquece de fazer. Deixe ligado, mas abaixe o volume de saída para o PA. Ninguém mais, além dos músicos, precisa saber qual é o momento que o guitarrista vai fazer o solo. Também não há necessidade de equalizar, já que este canal é utilizado apenas para referência. Já os filtros de grave e de agudo são bacanas para evitar poluir os fones e os monitores. Aquela segurada no agudo e no grave sempre vai bem, mas com finesse. As regras de gate e compressão são as mesmas da trilha, sem segredos. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar para o e-mail que está aparecendo aí na tela, que na medida do possível estarei lendo. No próximo vídeo eu vou falar sobre timecode e como nós podemos sincronizar um sistema de iluminação cênica e de shows com um VS. Beleza? Um abraço para todos e obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.